cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha, maravilha. Pessoal, seguinte, antes, pega a tua Bíblia, tá? Já pega a tua Bíblia lá, abre lá no Atos capítulo 6, vamos dar continuidade. Antes disso, o seguinte, se você quiser participar, tá, das nossas células virtuais, entre em contato comigo. As células de segunda e terça já estão cheias. Então, assim, sábado temos uma célula às 19 horas e outra às 21 horas pelo Zoom. Tá bom? É pelo Zoom, aplicativo Zoom. Pastor, o que é célula? Né? Eu falo de célula, o que é célula? Gente, é o momento que nós nos reunimos, conversamos, batemos papo, vê como está seu dia, oramos, lemos a Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho muita vergonha. Olha, se você quiser só ser um assistente, tá junto, você não precisa falar, você não precisa nada, venha por curiosidade, vem com a gente, você vai se surpreender, vai ser muito gostoso, é um momento que a gente chora, a gente dá risada, o Espírito Santo nos conforta, puxa a nossa orelha, é muito bom, tá? Então sábado, 19 horas e 21 horas pelo Zoom. Quarta-feira tem uma especial só para mulheres, tá bom? Sábado às 20 horas pelo Zoom, tá? Pode falar com a nossa irmã Luciana, ou depois eu vou editar e colocar o telefone, mas manda uma mensagem para mim, eu direciono ela também. É muito legal, só para mulheres. E sexta-feira, amanhã, no caso, toda sexta-feira às 20 horas,
tem as células só para adolescentes. Se você tem um filho, uma filha aí, sobrinho, neto, que está na fase da adolescência, pré-adolescência, tá? Manda o contato, a irmã Dulcilene e Simone estão responsáveis. É um momento legal também, às 20 horas, tá bom? Sexta-feira, às 20 horas, pelo Zoom. Bem legal mesmo. Bênção pura, tá bom, gente? Então, dito tudo isso, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós estamos estudando o livro de Atos e está sendo incrível. E agora, gente, o que acontece no capítulo 6? A igreja, aqueles primeiros cristãos, estão se convertendo, estão se organizando, estão se reunindo nas suas casas para falar sobre Deus, para falar sobre a Bíblia. A igreja está crescendo, as pessoas estão se convertendo. Vimos que alguns dos apóstolos, por causa da inveja, a inveja dos saduceus e fariseus, mandaram prender eles, mas o anjo do Senhor já os libertou. Eles foram defendidos, inclusive, por um grande mestre, que era Gamaliel. Defendeu eles não foram mortos e não foram presos por causa de Gamaliel. E aí, enfim, quer saber um pouquinho mais? Vai lá para os outros estudos antigos para você se inteirar. Capítulo 6. O título de hoje é A Obra Não Para. A obra não para. Capítulo 6, versículo 1. Olha só o que está escrito. Leia na sua Bíblia. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, olha só, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Meus irmãos, olha que BO, olha que problema os discípulos, os apóstolos estão tendo. A igreja começou a crescer. Quando diz aí os judeus de fala grega, eram judeus que moravam nas regiões gregas, nos países gregos próximos, e este povo todo começou a ir para Jerusalém. Por quê? Porque possivelmente, se você observar lá em Atos 2, quando estudamos sobre a descida do Espírito Santo, diz que lá em Jerusalém tinham pessoas de toda a região do mundo. Então as pessoas que falavam grego de outros países estavam lá em Atos 2. E lá em Atos 2, eles ouviram sobre quem era Jesus, sobre os milagres de Jesus. Lembra que cada um ouviu falar sobre Jesus? E que Jesus ressuscitou. E estes judeus gregos voltaram para os seus países, voltaram para a sua região e começaram a falar. Cara, fui lá em Jerusalém, eu fiquei sabendo tal de Jesus, quando não tinha Zap naquela época, não tinha internet, não tinha nada disso. Esse Jesus curou, ressuscitou, morreu e ressuscitou. E outra coisa, esse Jesus diz que vai voltar para buscar aquele povo. Então, meus irmãos, estes judeus que moravam longe de Jerusalém, alguns se converteram, e o que eles fizeram? Eles foram para Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém, porque Jerusalém era considerada, inclusive é considerada até hoje, uma cidade sagrada pelos judeus. Entende? Por que eles voltaram para Jerusalém? Olha só, por que eles voltaram para Jerusalém? Eles voltaram para Jerusalém porque, como Jesus falou que voltaria para buscar os cristãos, eles acharam que só ia ser arrebatado aqueles que morassem em Jerusalém. Entende? Porque ali era a cidade sagrada. E muitos acreditavam que a ressurreição, olha que loucura isso, na ressurreição iriam ressuscitar aqueles que estavam em Jerusalém, que foram enterrados em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu e foi enterrado em Jerusalém. E ele ressuscitou em Jerusalém. Então, para as pessoas, era a cidade sagrada, o solo sagrado de Jerusalém que era importante. Então, o sonho daqueles judeus que falavam em grego, que moravam longe de Jerusalém, o sonho deles era, no mínimo, morrer em Jerusalém para que na ressurreição eles subissem. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles morassem longe de Jerusalém e fossem enterrados num lugar longe, sabe o que eles imaginavam que ia acontecer?
Eles iam ter que ir rolando por baixo da terra até chegar em Jerusalém. Então era muito trabalho depois de morrer. Então existia essa ideia do povo, entende? Assim, por exemplo, como hoje ainda acontece em Varanasi. Varanasi é uma cidade na Índia onde o sonho de todos os hindus é morrer e ser cremado em Varanasi. Até hoje eles fazem isso, porque para eles é uma cidade sagrada. Qual que é o problema, gente? É o problema que aconteceu lá. As pessoas estavam indo para Jerusalém para ou serem arrebatados na segunda volta de Cristo, porque eles estavam esperando isso, ou morrerem em Jerusalém. Como é de costume, o homem, na maioria das vezes, morre antes do que as mulheres, ainda mais naquela época. Então os casais, as famílias estavam voltando para Jerusalém e os homens estavam morrendo. Com isso, sobravam mais viúvas. E não tinha aposentadoria, não tinha pensão. Essas mulheres judias que haviam se convertido ao cristianismo já não tinham perdido seus maridos e já não tinham renda. E aí, essa era a bronca dos judeus que falavam grego com os judeus que falavam o hebreu, a língua hebraica. Eles falavam, opa, peraí, as nossas viúvas, as viúvas judias que falam em grego, não estão recebendo comida, vocês estão dando comida para as outras e esqueceram de nós. Entende a preocupação? E este problema, irmãos, só aconteceu porque a palavra de Deus cresceu. A palavra de Deus chegou a outras partes do mundo. Por isso gerou um problema que não existia antes. Isso é a primeira lição que nós aprendemos. Eu costumo dizer na nossa igreja, crescimento traz problema. Tudo traz problema, não é verdade? Se você tem uma empresa, e a tua empresa, você tem 2 funcionários, e a tua empresa começa a crescer, tem muito cliente, você precisa crescer. E isso gera transtorno, você tem mais investimento, gastar mais, fazer tudo, expandir. Isso estava acontecendo. Com o crescimento da igreja gerou um problema novo. Qual o problema? Viúvas precisam ser alimentadas. Olha o versículo 2 agora, de Atos 6. Por isso, os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram, olha que interessante, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, preste atenção, como são esses homens? De bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, até aquele momento, quase caiu aqui. Até aquele momento, quem que pregava a palavra eram os apóstolos. Quem que ficava responsável em entregar a cesta básica eram os apóstolos. Quem ficava responsável em fazer toda a parte social eram os apóstolos. Entende? Aí eles se sobrecarregaram e falaram, opa, não vai dar. Não é certo nós nos dedicarmos à vida social, às questões sociais e negligenciarmos o servir às mesas, ou seja, e negligenciarmos a pregação da palavra. Por quê, irmãos? O que é mais importante? Assistência social ou pregar a palavra? O mais importante é pregar a palavra. A igreja foi chamada para pregar a palavra. É óbvio que a igreja tem a obrigação de ajudar socialmente. Isso é uma obrigação da igreja. Porém, antes, o foco da igreja é pregar. E naquele momento os apóstolos chegaram e falaram, olha, entregar a cesta básica e pregar não dá. Gente, aí os apóstolos falaram o seguinte, escolham entre vocês 7 homens. Mas olha, de bom testemunho, primeiro, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha que interessante, irmãos. Este ministério, esse novo departamento da igreja,
era para cuidar de viúvas. Era para cuidar de viúvas. E o interessante é que o primeiro requisito é bom testemunho. Por quê? Porque, gente, na obra de Deus, entenda, mais uma coisa, aqui é para ser líder, tá? Aqui é para estar à frente da obra de Deus. O papel de um líder em qualquer departamento de uma igreja, em qualquer área do reino de Deus, primeiro é o bom testemunho. Não adianta um líder de uma igreja, um pastor, um padre, um diácono, um presbítero, um professor de EBD, um ministro de música, um professor de crianças, independente, a pessoa que está à frente de qualquer ministério do reino de Deus, ela tem que ter um bom testemunho. Entende? Ela tem que ter um bom testemunho. Às vezes nós erramos e colocamos pessoas que têm boas qualidades técnicas ou condições, mas não têm um bom testemunho. Isso é um problema. E nós vamos ver o porquê que os apóstolos estão tendo essa preocupação. Lembrando, estes homens são para cuidar de quem? Viúvas. De viúvas. E sabe por que, gente, era necessário esses requisitos? Bom testemunho, sabedoria e cheios do Espírito Santo? Por causa do seguinte: as viúvas eram mulheres muito carentes e muito frágeis naquela época. Hoje, graças a Deus, principalmente no Brasil, podemos dizer pelo Brasil e em algumas regiões do Brasil, as viúvas têm uma pensão, certo? Você recebe uma pensão. Então, elas têm condições de comprar sua comidinha, de ter seu sustento. Naquela época, não. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, 14, olha só o que Jesus falou, Mateus 23, 14. Isso vai fazer com que a gente entenda melhor o porquê do bom testemunho. Diz assim, ó, Jesus falando, hein? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Eu vou repetir, marca aí, Mateus 23, 14. Jesus falando o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Sabe o que Jesus está dizendo, gente? Que alguns daqueles fariseus e mestres da lei que estavam ouvindo Jesus está falando assim: vocês se aproveitam das viúvas para roubar o que elas têm. Ao que parece nesse texto é o seguinte: como que nós oramos? Me diz aí, como que você ora? Como que tem o costume de orar? Olhinho fechado, né? Não é verdade? Ao que parece, tá, pessoal? Quando ele diz aqui, ó, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Ao que parece, a técnica que eles faziam para enganar as viúvas é: enquanto um ora e a viúva fica de olhinho fechado, o outro faz o quê? Rouba, tira proveito da viúva, de tudo que tem na casinha dela, ou até mesmo se aproveita da ingenuidade e fragilidade da viúva. Enganar viúvas já era uma prática comum. Entende? Já era uma prática comum. Por isso a preocupação dos apóstolos. Qual a preocupação dos apóstolos? Gente, nós vamos colocar uma fatia do nosso povo, que são as viúvas, que é uma parte muito fragilizada, muito carente, e elas vão ficar muito expostas. Então, quem for cuidar das viúvas tem que ser pessoas com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria.
Porque tinha esse problema de roubar as viúvas e tinha um outro tipo de problema, que lá em Timóteo, Paulo vai dizer que algumas viúvas eram bem saidinhas. Tinha algumas viúvas que eram bem saidinhas. Lá no livro de Timóteo, se você for procurar, Paulo vai dar algumas regras. Quem é viúva? Acima de 60 anos e que dê bom testemunho. Ele vai dizer, porque tem umas viúvas que o que ela sabe fazer é o seguinte, ir de casa em casa e fofocar, falar mal dos outros. E tem algumas viúvas ainda que não conseguem se segurar. Por quê? Porque algumas viúvas ficavam viúvas muito cedo, entende? Ficavam viúvas muito cedo, muito novas. E é óbvio que a mulher ficar viúva cedo, algumas têm as suas carências emocionais e sexuais também. Então imagina o que acontecia se um cara, já que já não fosse muito de muita bom testemunho, um homem que já fosse meio da pá virada, que a gente fala, vai na casa de uma viúva nova, jovem, bonita, o que acontece? É isso mesmo que você imagina. Então, para evitar esse tipo de escândalo, depois, lá na frente, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, viúva, gente, é só acima de 60 anos, tá? Antes disso, se não puder, case de novo, porque possivelmente deve ter dado alguns problemas. Para o apóstolo Paulo falar que tem que ser de 60 anos e mulheres que dêem um bom testemunho, então significa que a partir desse momento aqui de Atos, até a vida do apóstolo, deu muito problema, gente. Deu muito problema. De homens que foram se ajudar na casa das viúvas que viviam sozinhas e acabaram caindo, acabaram dando mau testemunho. Entende? A Bíblia é isso, meus irmãos. A Bíblia mostra o ser humano como nós somos. Por isso que devemos ser sábios. Por isso que devemos ser sábios. Entende? E é interessante que para a escolha desses 7 homens era necessário bom testemunho. Vocês estão observando como é importante para o reino de Deus o bom testemunho? Mas pastor, o cara não tem que conhecer a Bíblia? Claro que tem. Mas não adianta nada conhecer a Bíblia de capa a capa e dar um mau testemunho. Não adianta nada fazermos tanta coisa, cantarmos, louvarmos, ensinarmos, ajudarmos, investir financeiramente, pregarmos maravilhoso e dar mau testemunho, gente. Isso daí não vale de nada. O importante é um bom testemunho. A obra de Deus não para. E para que ela continue crescendo, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, não é dar um bom testemunho. Então você entendeu a necessidade desta exigência? E sabe o que é engraçado, irmãos? Que aparentemente era um ministério que nós chamamos nas igrejas da ação social. Entende? É a área social da igreja. O requisito era este: dar bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sábio. Nós entendemos que todas as áreas da igreja são importantes. Então, se você falar, pastor, mas é só entregar a cesta básica, pastor. Não é só entregar a cesta básica. Se a pessoa que vai entregar uma cesta básica, ela não tiver um bom testemunho, ela não for uma pessoa de caráter, ela pode aproveitar. Ela pode se aproveitar pela fragilidade das pessoas que estão recebendo essas ajudas. E podem fazer coisas erradas. E com isso, quem que perde? É o reino de Deus. Posso te falar uma coisa? A quantidade de escândalos que acontece é muito grande por causa disso. Líderes religiosos que se aproveitam da fragilidade das pessoas e acabam entrando como lobos devoradores. Por isso a importância, meus irmãos, de toda a área da igreja, seja a área social, trabalhar com crianças. Eu estava conversando com a Mari aqui em casa sobre alguns quesitos. Nós temos as nossas irmãs são bênçãos que trabalham no Ministério Infantil, né? E eu estou pensando da seguinte maneira, evitar algumas coisas.
E é importante, por exemplo, é óbvio que aqui a gente conhece a vida de cada um, uma cidade pequena é mais fácil. Mas quando é uma cidade grande, uma igreja maior, aí há necessidade, por exemplo, de pegar... Você vai trabalhar no Ministério Infantil? Vou. Então, meu irmão, antecedentes criminais. Que isso, pastor? O cara é voluntário. Ela é voluntária. Já está falando de coração? Não, meus irmãos. Exigência. Você quer ajudar? Você quer ser líder? Você quer estar à frente de alguma área da igreja? Você tem que ser referência, você tem que dar um bom testemunho. Como é que eu posso colocar para cuidar de crianças alguém que em algum momento da sua vida teve uma falha na área sexual? Eu não posso fazer isso. Não posso colocar em risco as crianças por causa disso. Entende? Como é que eu posso colocar para cuidar da tesouraria da igreja alguém que já foi preso ou já teve escândalo de corrupção? Isso só acontece na área política. Isso acontece sempre. Né? No meu entender, o político que se envolver com corrupção nunca mais tinha que poder se eleger. Mas estamos no Brasil, não é verdade? Mas dentro do reino de Deus é diferente. Como é que eu posso colocar alguém que já caiu no escândalo de corrupção para cuidar do dinheiro da igreja, gente? Entende? Mas pastor, aonde que... Não é, meus irmãos, é reino de Deus, é exigência. É exigência. Se para entregar uma cesta básica era necessário ter um bom testemunho, significa que em todas as áreas da igreja, a primeira coisa é um bom testemunho. É um bom testemunho. A obra de Deus não para, gente. A obra de Deus não para. Por quê? Aí fica uma pergunta. Mas pastor, aí é muita cobrança, pastor. Aí não dá. Então, quem não quiser se comprometer a buscar ter uma vida justa e reta perante Deus, não pode estar na linha de frente da obra de Deus. Porque você não está querendo servir a Deus, mas você está querendo servir o seu próprio ego e a sua própria vaidade. Porque é gostoso você estar à frente de uma igreja, ou estar à frente de um ministério, ou estar à frente de qualquer coisa e recebendo os louros, aplausos, mas viver a mesma vida porca que você vive ou que eu vivo. Não dá, gente. Com Deus é diferente. Deus fala assim, a quem muito for dado, muito mais será cobrado. Entende? E vemos isso aqui, ó. Os apóstolos precisam de homens para entregar cesta básica. Ah, eu quero. Não. Primeiro, bom testemunho. Ó, Pedro, tem o Tonho lá. Ô, Tonho tem vontade. Ah, eu quero, eu gosto. Como é que tá o teu testemunho, Tonho? Ih, rapaz, eu tô meio assim, então não. Gente, é necessário um bom testemunho para estar na obra de Deus. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5, que legal. Tal proposta, a proposta que eles fizeram, agradou a todos. E então eles escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Eles apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Lembra como é que começou lá no versículo 1? Os judeus, os convertidos ao cristianismo, mas que falavam grego, estavam tendo um problema com os judeus convertidos ao cristianismo que falavam a língua hebraica. Todos os irmãos. Mas os caras falam, pô, nós somos uma minoria, a gente fala em grego, nós somos uma minoria e vocês estão esquecendo das nossas viúvas. Aí, Pedro falou, então escolha entre vocês. Todos estes homens escolhidos, esses nomes são de fundo, a maioria deles, fundo grego. Ou seja, foram escolhidos judeus gregos para cuidar das viúvas gregas. A minoria está cuidando da minoria. É como se hoje falasse lugar de fala, mas não é nada disso. Mas interessante que aquela minoria que não era representada, aquela minoria que não tinha voz, que estava reclamando,
Ele foi escolhido entre eles mesmos. Então faz o seguinte: vocês têm autonomia para cuidar dos seus. Olha que coisa linda, gente. Isso nos mostra a importância de que aqueles que se mostraram mais preocupados dessem o seu melhor para a obra de Deus, para que a obra continuasse crescendo. Entende? Aqueles judeus de fala grega que estavam mais revoltados, foi escolhido entre eles mesmos para que eles fizessem o trabalho. É incrível. A história sempre se repete no meio cristão, principalmente na igreja. Aquilo que arde no teu coração, gente, não adianta você falar: ei, alguém faça, é para você fazer. Porque eles chegaram para os apóstolos e falaram: ó, é o seguinte, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Aí os apóstolos falaram: beleza, então escolha alguém entre vocês para cuidar delas. Simples. Simples. É vocês que estão se sentindo incomodados? Então é de vocês que vai sair a resposta. Aonde eu estou falando isso, eu estou batendo isso direto. Aonde arde o teu coração, é aí que Deus quer te usar. É aí que Deus quer te usar. Por quê? A obra de Deus não para. Não pode parar. Versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, porque agora está organizado. Agora os apóstolos não estão perdendo tempo em entregar a cesta básica e fazer isso, ajudar o outro. Agora os apóstolos estão focados em quê? Apenas pregar e orar. Sobrou mais tempo, gente. Agora os caras podem se dedicar melhor em curar, pregar. Por quê? Porque a igreja está sendo organizada. Olha que interessante, você viu como que uma necessidade foi gerada que antes não tinha? Assim é nas igrejas. Por exemplo, vamos colocar, né? A gente conversa muito na IBVM lá. Temos a nossa igreja. Nós temos a necessidade de não temos uma igreja hoje adaptável, tá certo? Ela precisa ser muito organizadinha para receber cadeirantes, pessoas com necessidades. Nós não temos ainda essa. Precisamos ter. Por quê? Porque na hora que começarem a frequentar, eles precisam ter a forma certa. Aí gera uma necessidade. Aí de repente nós estamos lá na igreja lá, tá confortável para nós, tá bem confortável, tá todo mundo ali. Daqui a pouco Deus manda um irmãozinho, uma irmãzinha que não ouve. E aí precisa de ter alguém que fale linguagem de sinais. O crescimento gera necessidade. Aí precisa se levantar alguém que fale língua de sinais, precisa se levantar alguém que invista na igreja, fala: pastor, é o seguinte, ó, precisa aumentar, precisa reformar, é investimento, é dinheiro, vamos lá, vamos fazer. De repente na igreja começa a aparecer, por exemplo, lá no projeto de judô, alguns irmãos nos ajudam a fazer reforço escolar para as nossas crianças. Então, se você gosta de dar aula em língua portuguesa, gosta de dar aula de matemática, fale comigo. Lá tem gente, lá precisa. Crianças precisam ter reforço em língua portuguesa, em matemática. Tem uma irmã que já se levantou lá na nossa igreja, já estamos organizando. Depois que voltar aos cultos, vamos ter alfabetização para adultos lá na nossa igreja. Gera necessidade. Mas quando se gera uma necessidade é porque dentro da igreja Deus tem as pessoas certas para fazer. O problema é que às vezes as pessoas certas para fazer não querem fazer. E aí sobrecarrega os demais. Aí aquele que poderia focar só numa coisa está fazendo 5 coisas. Aqueles que poderiam dedicar a fazer uma coisa só está fazendo um monte de coisa. Entende? Não é assim na sua casa? Se cada um na sua casa lavasse o seu próprio prato depois de comer, percebeu como que ia ficar mais leve o trabalho? Mas não. Se tem 5 pessoas, 5 pratos, se tiver garfo e faca, são 10 talheres, 5 copos, é muita coisa para uma pessoa só, mas se cada um fazer a sua, alivia, sobra mais tempo. Assim é o reino de Deus, meu irmão. Cada um fazendo a sua parte não sobrecarrega ninguém. Isso é maravilhoso. Então, versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava,
Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes. Olha só que interessante, de sacerdotes obedecia à fé. Por que isso é interessante? Porque os sacerdotes, alguns deles faziam parte dos fariseus ou da linha sacerdotal e começaram a se converter, gente. Começaram a seguir a Cristo. Olha que loucura! Olha como o evangelho começa a crescer e a alcançar aqueles mais improváveis que eram sacerdotes. Sabe por que é improvável? Porque é o seguinte, o cara, para ser um sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi, né? Ele é um levita, ele já era alguém que deveria estar... ele foi um privilegiado da tribo de Levi, e ele era um sacerdote, ele tinha uma posição social legal. Então ele cria piamente no Antigo Testamento, lá em Moisés, tudo isso. Gente, um sacerdote se converter ao cristianismo, ele perdia tudo que ele tinha. É a mesma coisa do que ele chegar e falar assim, tudo que eu acreditei até hoje é mentira. Já imaginou isso? Alguns já passaram por isso, né? Quando se converteram ao evangelho. Não é uma situação ruim? Não é uma luta interior você falar assim, pastor, eu até queria, mas se eu me converter, minha família me mata, pastor. Mas pastor, eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei de outro jeito, eu entendo, porque eu passei por isso. Esse conflito interior é louco. Agora imagina, gente, um sacerdote. Imagine um líder se converter ao cristianismo. O que os outros vão pensar dele? Mas dizer que os sacerdotes estavam se convertendo é para ver o poder do evangelho. O poder do evangelho é maravilhoso, irmãos. Ele é arrebatador, E por que isso acontecia com os sacerdotes? Por causa do bom testemunho dos apóstolos. Porque muitos desses sacerdotes ficaram sabendo de quando, lembra nas aulas anteriores, no capítulo 6, quando eles foram levados na presença lá do Sinédrio, do sumo sacerdote, e foram presos, mas foram libertos e fizeram tantos milagres. Esses sacerdotes ficaram sabendo disso tudo e falaram assim, rapaz, será que esse negócio de cristianismo está certo? Nós estamos errados? E isso dá um conflito muito grande. E esses caras começaram a se converter também. Gente, isto é fantástico. Até aí, até esse versículo 7. Porque se prepara para quinta-feira que vem, meu irmão. Estevão. Nossa, vai ser faca na cabeça, vai ser maravilhoso, tá? Mas vamos até aqui. E o que nós aprendemos até esse versículo 7? Primeiro, a obra de Deus não para. Não vai parar nunca. Nunca. E o crescimento da obra de Deus gera trabalho, gera problema. Mas para fazer parte desta obra é um privilégio para nós. Só que é o seguinte, meu irmão e minha irmã, para fazer parte da linha de frente é necessário que tenhamos um bom testemunho. Um bom testemunho. Sabe por quê? Pensa comigo. Vou dar um exemplo legal. Você precisa de um personal trainer. Você quer perder peso. Essa quarentena, pastor, nessa quarentena eu estou parecendo um sapo cururu. Sabe o que enche e fica gordinho? Pastor, eu estou parecendo um baiacu nessa quarentena. Estou cheio, estou parecendo aquele peixe baiacu. Quero emagrecer. Beleza. Aí eu te indico um personal trainer. Te indico Zelão personal trainer. Aí você fala, maravilha, marca com Zelão personal trainer. E aí o personal trainer Zelão chega na tua casa. 6 horas da manhã? Não, 11 horas da manhã. Porque 6 horas da manhã Zelão está dormindo. Mas 11 horas da manhã ele bate na tua porta. Quando você abre, tá lá um homem de 1,70 m, 180 kg, grandão, gordão, mascando um chiclete com uma garrafa de Coca-Cola na mão e olha para você e fala, e aí meu querido, vamos perder peso? Deixa eu te falar, você ia
ser aluno de um personal trainer como o Zelão, você ia pagar o valor que se paga para um outro personal trainer, o mesmo valor. Aí você vê o outro lá, o outro personal trainer, o cara saradão, o cara com alimentação tranquilo. Aí você olha o Zelão, aquele jeito, você fala assim, cara, eu tenho que pagar 100 conto por hora. Você paga pro Zelão ou você paga pro outro personal trainer? Eu acredito que você vai procurar o outro personal trainer. Por quê? Porque a vida do Zelão não condiz com a vida de um personal trainer. Porque se o cara não consegue melhorar, se o cara não tem um corpo, ao que nós chamamos sarado, saudável, como que ele vai te ensinar a ter? Não é verdade? Não é estranho? Viu, meu irmão? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Olha a importância do testemunho. O Zelão, ele é o mau testemunho dele mesmo. Porque quando fala de um personal trainer, você vê um cara assim, você fala, se ele não está preocupado nem com a saúde dele, você acha que eu vou? Não vou. Olha que estranho. Como é que nós podemos falar que é um privilégio servir a Deus, não é isso? Ah, gente, é um privilégio servir a Deus. Mas quando nós fazemos as coisas para Deus, nós fazemos de qualquer jeito. É incoerência, não é incoerência? Existe uns jargões nas igrejas que eu dou muita risada. É apenas por inocência, eu entendo, mas eu dou muita risada. Às vezes alguém vai cantar na igreja, né, tudo, aí dá tudo errado, aí quebra, não sei o que tem, ou a pessoa tá rouca, a pessoa não, mas tudo bem, é que é para honra e glória do nosso Deus, então vamos cantar. Eu entendo que é importante é o coração, mas a ideia é que a pessoa não teve tempo de ensaiar, a pessoa não se organizou, não fez nada, mas é para Deus, vamos assim mesmo. Sabe, gente, é incoerência nossa. Nós falamos que é um privilégio servir a Deus. Mas às vezes você tem um cargo de dar aula na tua igreja e você só vai ver a liçãozinha das crianças no sábado à noite para ensinar na IBD. Isso é relaxo. Está sendo incoerente. Então não é um privilégio, você está fazendo. Ou talvez você fale assim, puxa, o professor da IBD. Ah, mas domingo você vai chegar em cima da hora para dar aula. Relaxo. O líder tem que ser um dos primeiros a chegar, meu irmão. O líder tem que ser exemplo. O líder é exemplo. Mas você entende como nós falamos que é um privilégio, mas às vezes nós não... É incoerência. É um mau testemunho. Ah, pastor, mas eu quero tocar, eu quero cantar. É engraçado, quando é para tocar e cantar, as pessoas, como nós falamos do mundo secular, eles ensaiam, eles fazem o melhor. A galera da igreja não, de qualquer jeito. Pastor, eu quero ser pregador, pastor. Eu quero ser um pastor, eu quero pregar, eu quero... Beleza. Mas não lê a Bíblia. Não estuda. Relaxa. O testemunho que é dado é incoerente ao que nós falamos. Então, assim, para quem age dessa maneira, servir a Deus não é um privilégio, é um peso. Só faz porque o pastor mandou, mas é um peso. Olha a incoerência. Ou melhor, também é um outro tipo de mau testemunho. Nós falamos que fazer parte da família de Deus é maravilhoso. Ah, gente, vamos para a nossa igreja, que nossa igreja é uma família. Só que não gosta de conviver com os irmãos, não participa de nada com os irmãos, não tem afinidade com os irmãos. Como você pode dizer que é uma maravilha conviver com os irmãos, sendo que você não convive? Como você pode dizer que é uma maravilha fazer parte da família de Deus, sendo que você não faz parte? Você só vai, se serve e segue tua vida. Irmãos, quando a Bíblia fala no partir do pão, é estar junto, em comunhão. É que nós temos que entender que às vezes servir a Deus é ir além daquilo que é cômodo para nós. Por quê? Porque quando eu preciso de ajuda, os irmãos da igreja estão dispostos a me ajudar. Quando eu preciso de ajuda, o pastor se dispõe a me ajudar. Agora, você já parou para pensar que tem pessoas que precisam de você também? Mas você nunca está disposto a ajudar?
Você já parou para pensar que às vezes há muitas pessoas com problema na igreja, precisando de ajuda? Mas pastor, também é cada um por si. Não, não é assim, meu irmão. Que se você tiver afinidade, se você tiver comunhão com os irmãos, você sabe quem está precisando de ajuda. E aí você vai saber como ajudar. Então entende que também é um mau testemunho quando eu falo, pessoal, vamos participar da nossa igreja, que lá é uma família. É hipocrisia, porque às vezes nós não gostamos de conviver. Vamos no culto de vez em quando, fazemos alguma coisa de vez em quando e vivemos nossa vida. Não é família. Não é família. Não é, para quem vive dessa maneira, não é uma família. É apenas um lugar de encontro. Outra coisa que é um mau testemunho. Ler a Bíblia é importante, é fundamental. Tem uma musiquinha da igreja, das crianças. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não é isso? A gente ensina para as crianças. Agora, olha só. Quantos pais, quanta mãe, quanta vovô, quanto vovó, quantas vovôs e vovós canta essas musiquinhas para as crianças, e quantas vezes essas crianças veem seus pais, irmãos, tios, vovó lendo a Bíblia em casa? Nós cantamos e ensinamos que quem não ora e a Bíblia não lê não vai crescer, mas quem ora e lê a Bíblia vai crescer, mas a gente nem ora e nem lê a Bíblia. Olha que incoerência, olha que mau testemunho. O que é o bom testemunho? O bom testemunho é viver aquilo que fala. A Bíblia é importante? É importante. Então vamos ler a Bíblia. Orar é importante? É importante. Então vamos orar. Servir a Deus é um privilégio? É. Então sirva e dê o teu melhor. Estar com a família de Deus é maravilhoso? Então aproveite, esteja com a família de Deus. Vocês entendem a ideia de bom testemunho? E agora, olha só, como que a gente chega para as pessoas e fala assim, gente, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo muda a vida. Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Aí a pessoa olha para nós e fala assim, sério? Sério? E por que não mudou a tua? Vou te falar uma coisa como pastor. Sabe por que hoje em dia tem muito camaradinha fresco que fica com aquela ideiazinha de que quem me julga é Deus? Isso é uma besteira. Geralmente quem fala isso são pessoas que dão mau testemunho. São homens e mulheres que saem com todo mundo, têm a vida que quer ter, meu corpo é minhas regras, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós temos duas responsabilidades. Aí é a parte da conversão que nós falamos lá atrás. Duas responsabilidades. Primeiro, obedecer a Deus. Depois, dar um bom testemunho sobre Deus. Então, se eu e você não estivermos dispostos a obedecer a Deus e dar um bom testemunho de Deus, sinto muito. A obra de Deus, o reino dos céus não é para nós. É muito além, meus irmãos. Servir a Deus é um privilégio, envolve um custo. Só que olha que incrível. A nossa recompensa não é aqui na terra. A nossa recompensa é o céu. A nossa recompensa é eterna. Então vale a pena. E eu vou te falar do fundo do meu coração, No início não é fácil. Eu me lembro, né, quando meus primeiros tempos de conversão, que não era fácil. Abrir mão de algumas amizades, abrir mão de alguns lugares, abrir mão de coisas que me traziam prazer e alegria, e de repente ter que parar de fazer essas coisas porque é um escândalo para os outros, ou que desagrada a Deus. Não é fácil. Mas eu vou te falar uma coisa, depois se torna tão prazeroso que você não consegue pensar em outra coisa. É sério. Eu gosto muito de estar com gente, de conversar, de dar risada. Hoje minha vida é muito melhor que antes.
Eu não gasto dinheiro com cachaça. Sobra mais para comer. Olha que maravilha. Eu não gasto dinheiro com droga. Gasta mais dinheiro para passear. Eu não gasto dinheiro com farra. Sobra mais dinheiro para curtir com a minha família. Não é bom isso? Nós temos mais a perder, gente, não servindo a Deus. Porque aquilo que nós achamos que é liberdade, na verdade nos aprisiona. Nos aprisiona. Para eu falar que Jesus Cristo muda a vida do outro, eu tenho que ser testemunho de que Ele mudou a minha vida. Entende? Por isso que o bom testemunho é fundamental para trabalhar na obra de Deus. Por isso, gente, antes de falar sobre Deus, precisamos conhecer Deus. Antes de falar que Ele muda vidas, precisamos ter nossas vidas mudadas por Ele. Antes de nos levantar para ensinar, precisamos nos sentar para aprender. A obra de Deus ela é imensa. O problema é que muitas vezes nós queremos sempre fazer as mesmas coisas. Pregar, cantar e ensinar. Observa que já tinha, os apóstolos já estavam pregando, já estavam orando, só que gerou uma outra necessidade, que era a parte social. E aí levantaram-se aqueles homens para fazer. Entenda que às vezes a gente precisa trabalhar nas lacunas, tapar as brechas e aonde arde o teu coração. Já parou para pensar nas necessidades que a sua igreja tem, a igreja que você participa? Já parou para pensar no que ela... Porque a gente às vezes foca... Gente, estou falando muito de igreja porque Atos vai trabalhar sobre isso, tá? Mas isso é válido para tudo. É a gente ter essa visão de não trabalhar naquilo que nos é cômodo, mas é onde é necessário. Qual necessidade que a tua igreja tem? Onde que a tua igreja está inserida? Talvez a tua igreja está inserida num bom bairro, tem uma necessidade diferente. Talvez no bairro onde a tua igreja esteja, por exemplo, tem muitas pessoas, um índice muito alto de crianças pequenas. E talvez haja necessidade de trabalhar com creche, fazendo alguma coisa. Enfim, gera uma necessidade. Esteja atento. Aqueles judeus de fala grega que chegaram para Pedro apresentaram para eles os problemas. Temos muitas viúvas que falam grego que estão passando fome. Este é o problema. Onde foi a solução? Justamente com eles. Então esteja atento. Outra pergunta. Você está disposto a dar o seu melhor para a obra de Deus? A obra de Deus a gente não dá o que sobra, a gente dá o nosso melhor. Sabe, Deus não procura pessoas disponíveis. Deus procura pessoas dispostas. Há uma diferença muito grande. Disponível é fazer quando dá. Disposta é fazer apesar de. E é incrível que as pessoas que mais trabalham para a obra de Deus são as mais ocupadas. É incrível, é incrível. Quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. Lembre-se, meus irmãos, o foco no reino de Deus é salvar pessoas do inferno e mostrar a elas o caminho para o céu. Às vezes a gente se preocupa com coisas tão passageiras aqui na terra. Esquecemos que quando nós trabalhamos para a obra de Deus, evangelizamos, estamos dispostos a arregaçar a manga e fazer com que a obra cresça, nós estamos tirando pessoas do inferno e mostrando para elas o caminho para os céus. E aí? Vamos embora? Vamos vestir essa camisa do time de Deus? Só que tem um problema. O técnico, meu irmão, é Jesus. E ele é uma pessoa muito exigente. Jesus já começa dizendo assim: quer fazer parte do meu time? Aquele que não negar-se a si mesmo, que não tomar a sua cruz, não está apto para me seguir. Primeiro ponto, obedeça a Cristo. Não é obedecer pastor, não é obedecer a Cristo. Tá? Segundo passo,
dar um bom testemunho. Em nome de Jesus, meus irmãos, o mundo precisa de cristãos que deem bom testemunho. Sabe qual é o maior problema dos cristãos? Sabe qual é o maior problema do cristianismo? Os cristãos. Sim. Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãos e dão péssimo testemunho. Qual que é o problema? O problema é que quem vê de fora pensa que são todos iguais. São todos iguais. Compreende? É a ideia do joio no meio do trigo. Mas a Bíblia diz que este joio será lançado no inferno, porque atrapalham a obra de Deus. Não é atrapalhar no sentido de impedir, nada impede o crescimento da obra, mas faz com que a obra seja manchada. E aqui eu quero terminar com uma palavra de motivação para mim e para você. Esse é o que move meu coração, meus irmãos. Isso é uma das coisas que me preocupa. Que nossas vidas que nós sejamos lembrados por marcar a obra de Deus, não por manchar a obra de Deus. Quando nós marcamos a obra de Deus, significa que deixamos um legado. Significa que combatemos o bom combate. Não importa se você foi rico ou milionário. Isso não é importante para Deus. O importante é se você e eu formos fiéis a Ele. Se eu e você permanecermos fiéis a Deus, significa que nós marcamos a obra dele aqui nesse mundo. Seremos lembrados como homens e mulheres de Deus, que deram um bom testemunho. Isso é importante. Porém, se ficarmos marcados como pessoas que mancharam a obra de Deus, aí é um problema. Infelizmente, quantas pessoas hoje, quando se fala que são crentes, ao invés de ter dado um bom testemunho, mancharam o Evangelho. E eu, como pastor, eu peço perdão por aqueles que fizeram isso. Por favor, entendam que ninguém é perfeito. Mas a obra de Deus, o reino de Deus, ela é composta por pecadores que reconhecem que são pecadores, mas que buscam a santificação. Nós vamos pecar, eu vou pecar e eu peco todo dia. Mas nós precisamos reconhecer, nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos sermos melhor. O problema é que muitas pessoas não reconhecem que pecam, não assumem que pecam e continuam com a vida de pecadora. A obra de Deus não para. Primeiro, entregue tua vida a Ele. E segundo, dê um bom testemunho. Encher-se do Espírito é com você. O relacionamento com o Espírito Santo é entre você e Ele. Ser sábio é com Deus. A palavra de Deus nos diz: quem não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Sim, peça a Deus. Mas pastor, é só isso? É só isso. Sabe por quê? Porque a sabedoria vai fazer com que nós tenhamos oportunidade de nos tornarmos sábios. Através dos problemas que a vida vai nos dar, através das lutas que Deus vai colocar em nossas vidas, nós vamos nos tornar pessoas mais sábias. Que Deus abençoe, meus irmãos. A obra de Deus não para. É um privilégio servir a esse Deus. Vale muito a pena. E se você quer entregar a tua vida a Cristo, se você entende que você é um pecador ou uma pecadora, mas que você fala assim: pastor, eu queria servir a Deus, eu queria que Ele mudasse minha vida, e eu queria ser usado ou usada por Ele, depois entre em contato comigo. Vamos orar por tua vida, vamos conversar. Gente, a obra de Deus é maravilhosa. Tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Basta apenas reconhecermos o quão limitados somos, entendermos as nossas responsabilidades e saber que no reino de Deus não há líderes, mas há servos. E vamos juntos evangelizar para a glória dele.
Amém? A obra de Deus não para. Espero vocês domingo, 19 horas, e tá bênção demais. Tá? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo. Nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor. A obra do Senhor não para, é um privilégio fazer parte dela. Nos ajude a darmos um bom testemunho, Pai. Nos ajude a mudarmos. Somos imperfeitos e falhos, mas nos ajude a nos tornarmos cada dia melhor através dos frutos do Espírito que o Senhor tem nos dado. Se há alguém aqui que está tendo dificuldade e lutas imensas para melhorar, que ela possa estar buscando no Senhor forças, ó Pai. Que possamos estar ajudando essa pessoa também. Se há alguém aqui que quer entregar a tua vida a Cristo, a vida dela ao Senhor hoje, que o Espírito Santo do Senhor entre na sua vida, dê muita paz. Deus querido, abençoe a família de cada um aqui. E que possamos seguir em frente, obedecendo e amando ao Senhor, e dando bom testemunho ao Senhor àqueles que nos olham. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão, gente. Valeu. Brigadão por estarmos juntos. Domingo, 19 horas, hein? Tá bom? Conto com vocês. Até mais. Tchau.